Alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula para falarmos do assunto da semana 4 do PET 3, tá bom? O eixo temático é compreensão e produção de texto e o tema é entrevista. É um gênero textual muito conhecido, né? Tem a função informativa, né? Geralmente de informativa, de passar informações veiculados pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Então, nós vamos ver aqui um breve conceito sobre o que é a entrevista, né? Que gênero é esse? É um gênero textual que tem por objetivo divulgar informações sobre a vida pessoal e profissional de uma pessoa, de renome, né, no meio artístico, no meio cultural, científico, político ou religioso. Pode também colher opiniões de pessoas a respeito de um assunto ou fatos em evidência no momento. Então, vocês veem aí, ó, que a função da entrevista é divulgar informações sobre a vida de alguém, né? A vida pessoal e a vida profissional. E essa pessoa, às vezes, ela se destaca em alguma parte, né? Em algum meio aí cultural, que seja político, seja religioso, ela se destacou, então ela sabe alguma coisa a mais, né? Em relação a algo que está acontecendo. Então, a entrevista, ela vai colher essas informações, né? Ela vai colher as opiniões dessas pessoas a respeito de um assunto ali que está sendo polemizado, que está em evidência ali naquele momento, tá certo? Então, é para isso que existe a entrevista, tá certo? E os meios de comunicação, eles estão aí, né, utilizando esse gênero textual para buscar informações sobre essas pessoas, né? Então vamos lá, nós temos a atividade aqui, a revista Retratos. Então nós vamos falar da revista Retratos, que é um meio de comunicação que está utilizando a entrevista aí como um gênero para buscar informação sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então a revista Retratos é uma publicação que busca estreitar a relação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, IBGE, para vocês aí, às vezes que tem dificuldade de descobrir aí o que significa IBGE, o IBGE. Isso aí é assunto até para concurso público, né, gente? Assunto é para vestibular. IBGE, a sigla IBGE significa o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Porque ela tem aí dados, esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística colhe dados, né, estatísticos sobre a população brasileira, sobre uma instituição, né, e assim por diante. Então, a revista Retratos tem aí uma publicação que busca estreitar, né, esse contato com o IBGE. Está interligado aí por intermédio de reportagens sobre temas atuais. Então, a seguir, você vai ver fragmentos da entrevista de Bárbara Cobo Soares. Então, essa Bárbara Cobo Soares, gente, é a coordenadora da ODS. Essa sigla também, boa aí para vocês assimilarem, né? ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, ela é coordenadora da instituição 5, né? Da ODS 5. Então, são várias repartições, são 17. Então, nós temos aí a 5 e Bárbara Cobo Soares é a coordenadora dessa instituição. E a revista Retratos, que é um meio de comunicação, está vinculado ao IBGE, ela quis buscar aí, fazer uma entrevista, né, com essa Bárbara. Então, a ODS 5, qual é a lei, o que traz na ODS 5, qual o objetivo de desenvolvimento sustentável relatado no quinto objetivo, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É isso que consta na ODS 5, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a editora, que é a revista Retratos, né? Traz aí a editoria, traz aí a Marília Losky, né? De Mello. Marília Losky de Mello é uma psicanalista, ela é psicóloga também, né? É psicóloga, ela entende, né, sobre doenças mentais, né? Ela estudou para isso e ela também é comunicadora, né? Ela estudou comunicação. E a Lícia Rubinstein, era uma design, né, de publicidade. Ela é mestre em design pela PUC, então ela conhece bastante. Aí é por isso que ela entra aqui
fazendo esse desenho aqui, né? Ela entra com essa parte aí de desenho, de design aqui, tá bom? Na revista. Então, vamos lá. Na edição número 4 da revista Retratos, na edição número 4, o IBGE dá início a uma série de entrevistas com os técnicos da instituição responsável por coordenar cada um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ó, a instituição é responsável por coordenar um dos 17, que agora é o ODS 5. No caso, a revista vai tratar do ODS 5 com a coordenadora Bárbara. Então, vamos conferir a entrevista com Bárbara Cobo Soares, doutora em Economia pela Universidade Federal. Então, ela estudou Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A UFRJ, desculpa. Coordenadora da ODS 5 no Instituto. Ela comenta a participação do IBGE nesse cenário e destaca os aspectos da nossa cultura que ainda colaboram para as desigualdades sociais entre homens e mulheres. Então, aqui um assunto muito pertinente, muito atualizado, né? Que pode ser até tema de Enem, tá bom? Sobre as desigualdades de gênero, né, gente? As desigualdades de gênero que ainda há, né? Na nossa sociedade, em relação à questão dos homens terem de ganhar mais, de serem melhores remunerados, né? Mais remunerados do que as mulheres. Isso porque por preconceito, por puro preconceito. Então, a revista Retratos traz a pergunta à Bárbara, né? Então, a Bárbara aí é a entrevistada e a revista Retratos a entrevistadora. Como o IBGE vem tratando a questão do gênero no Brasil? Aí Bárbara responde: o IBGE já tem um histórico na exploração do tema. Toda pesquisa domiciliar, que a gente desagrega por sexo, homem e mulher, já é o primeiro passo para você fazer uma análise de gênero, porque gênero é mais do que uma questão biológica. São os papéis esperados de cada sexo numa sociedade. O que fazer, o que cursar, comportamentos, como série de coisas. Na síntese de indicadores sociais, nós exploramos o tema principalmente no mercado de trabalho, que é o maior foco de desigualdade de gênero no país. É verdade. Mercado de trabalho, né, gente? Mais abusivo, assim. O Brasil já superou o gargalo da educação, porque hoje as mulheres são mais escolarizadas do que os homens. Isso é uma realidade. As mulheres buscam mais pelo estudo, se estimulam mais, né? Mas isso ainda está refletido no mercado de trabalho. A desigualdade, que ela fala, isso é a desigualdade de gênero. E aí, olha aí, e aí entra uma série de outras questões, porque a análise de gênero perpassa diversos temas. Então, você tem que olhar não só a inserção dela, no caso, no mercado de trabalho. Ela está chegando mais escolarizada no mercado de trabalho. Então, por que o rendimento ainda não está similar? Por que a mulher estuda tanto para o mercado de trabalho para ser inserida numa instituição ou numa repartição numa empresa e ainda ela ainda é colocada ainda como deve receber de forma tão inferior, ainda não está tão similar, né? Porque o rendimento ainda não está tão similar. Muito provavelmente ela está escolhendo ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível, porque ainda tem a carga de afazeres domésticos extremamente pesada, isso é verdade. Ainda muito colocada sob a responsabilidade das mulheres, que é a carga, né, de afazeres domésticos. Ou a questão da violência, que talvez é a lacuna mais importante aqui no IBGE de estudo, mas que a gente está correndo atrás para suprir. Então, diz Bárbara aí, né? Ela ainda enfatiza. Na verdade, essa discussão de gênero já estava nos objetivos do milênio. Já tinha um objetivo específico sobre desigualdade de gênero, mas era mais voltado para a educação. E quando a gente fez o relatório Brasil, a gente adaptou para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, que é o caso do Brasil. E no ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, veio perpassando seus diversos temas, que é o papel da mulher na tomada de decisão, na participação político-social, as questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Então, aí é a opinião dela, a resposta dela em relação, né, como o IBGE vem tratando a questão do gênero no Brasil. Então, bem colocada a fala dela, né, ela coloca a opinião dela, que ainda é preciso muita
atenção para esse assunto, né? Que as mulheres elas estão entrando no mercado de trabalho mais escolarizadas e por que tanto preconceito e por que tanta desvalorização, né, em relação à mulher. Ela ainda tem uma carga pesada que é a questão de que é colocada a ela a responsabilidade dos afazeres domésticos, né? Então, a questão aí é a questão de violência, né? Há uma pergunta, ela responde e ainda fala assim, ou a questão da violência, que talvez é a lacuna mais importante aqui no BGE de estudo, mas que a gente deve estar correndo atrás para suprir, né? Então, e faz a colocação aí, bem enfatizada, então ela dá essa resposta. Aí vem a revista Retratos, diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? Então, quando ela fala assim que é preciso a gente correr atrás para suprir, a revista já encontra aí uma forma de ela fazer uma outra pergunta. Então, qual seria o desafio, o maior desafio? Aí ela diz, eu acho que é você ter essa análise integrada. Você só resolve desigualdades no mercado de trabalho se tiver uma política integrada. Por exemplo, de creche, porque a gente sabe que um dos maiores fatores para as mulheres saírem da escola ou do sistema formal escolar ou do emprego é você ter que cuidar de casa, fazer de doméstico. Quando a gente observa, por exemplo, a distribuição por sexo de cargos de direção, tem muito mais homens do que mulheres. É o que as pessoas chamam de teto de vidro. Então, essa questão das empresas contratarem homens para os cargos chefe, né, de cargos de direção, isso também é um preconceito, né? É o que as pessoas chamam de teto de vidro. Teto de vidro é a questão da mulher se ver capacitada, habilitada para determinado cargo e ela não conseguir chegar, né, conseguir enxergar que ela pode atravessar, que ela pode quebrar esse teto e ela pode alcançar esse cargo, essa posição. As mulheres veem aonde querem chegar, né? É o que chama de teto de vidro. As mulheres veem aonde querem chegar, mas uma barreira impede que elas cheguem. Então, às vezes, esse teto não é quebrado por causa dessa barreira. Tem pessoas que não dão cargos ou empregos porque a mulher pode engravidar e ter que sair por um determinado tempo. Isso também já é algo que é muito fato, né? Por causa da licença maternidade. Depois tem de cuidar da criança. Então, se isso fosse mais dividido, mais equitativo, essa distribuição de tarefas entre homens e mulheres, isso seria uma forma mais consistente de combater essas desigualdades. Então, a gente vê sempre textos, né, que falam sobre a questão da igualdade de gênero, textos com linguagem verbal e não verbal, com infográficos, né, trazendo lá a mulher fazendo o mesmo utilizando os mesmos trabalhos, né, a mesma posição de trabalho e sempre tem um bebezinho do lado. E quem vai cuidar do bebê? A mulher ou o homem, né? O casal ali tem um filho. Então, gente, os dois devem cuidar, né? Porque os direitos aí são iguais. Então, vamos lá. E ela faz essa colocação, né? E ela fala sobre o teto de vidro e a revista já faz aí uma ponte, né? Para fazer a outra pergunta, uma outra pergunta. Então, ela entra, você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro, que é aquela barreira que a mulher enxerga, né? A Bárbara responde, é como se fosse uma barreira invisível. A mulher está escolarizada, está preparada, mais do que provado que ela tem competência. A ideia de vidro é que ela vê os lugares mais altos, vidro porque exatamente é transparente, ela consegue enxergar, né? Mas não consegue passar por ele, principalmente por preconceito. Vários países europeus conseguiram diminuir a desigualdade com a licença maternidade e paternidade compartilhada, que é o casal tem 2 anos, o casal tem 2 anos. Então, assim, os países da Europa conseguiram diminuir essa desigualdade, né, fazendo aí essa licença maternidade e paternidade também compartilhada. Na hora de empregar alguém, isso não vai pesar, porque tanto o homem quanto a mulher podem sair para cuidar da criança. Tá vendo? Então é igualdade mesmo, isso resolveu uma parte dessa questão. Mas tem outras. As questões de gênero são, de certa forma, recentes. A gente demorou muito para poder votar, né? Ter o direito do voto, para trabalhar. A gente tem filmes maravilhosos que mostram o quanto a gente teve que correr atrás e batalhar para ter os mesmos direitos. Agora a gente tem que ter o exercício desses direitos. Não adianta estar só na lei, tem que exercer. Aí, acho que os nossos indicadores tentam mostrar isso. Ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido. Então, ela faz aí, né, ela traz uma resposta bem pertinente, que é esse teto de vidro, a questão da mulher estar preparada, escolarizada ali, ela não consegue quebrar esse teto, né, não consegue desenvolver
vamos colocar assim, ela não consegue derrubar essa barreira. E aí, gente, ela faz uma colocação que os países europeus, né, já trabalham para diminuir essa desigualdade, trazendo aí a paternidade, a maternidade e a paternidade compartilhada, que é uma ideia muito interessante, né? Então, vocês veem aí a forma dela explicar, né, sobre o que a revista quer, que a revista perguntou, né, como vem tratando, o IBGE vem tratando o gênero no Brasil, essa questão de gênero no Brasil, né, gênero de igualdade, homem e mulher no mercado de trabalho, principalmente, ela foca aí, principalmente no mercado de trabalho. Aí vem as perguntas, o texto em análise é uma entrevista, claro, sim, é uma entrevista, né, a entrevistada aí é Bárbara, a entrevistadora é a revista. Qual é o assunto abordado na entrevista lida? O assunto, gente, tá lá no título, né? Então, aqui, ó, a igualdade, alcançar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, certo? Então, o assunto aí tá totalmente voltado para esse assunto de igualdade de gênero, né? Há nas perguntas indícios que demonstram ter a entrevistadora conhecimento da atividade profissional da entrevistada. É claro, ela foi buscar, com certeza, antes de fazer uma entrevista, nós precisamos pesquisar um pouco sobre a vida dessa pessoa, quem é essa pessoa. Então, ó, há perguntas, nas perguntas, indícios que demonstram ter a entrevistadora é a revista, conhecimento da atividade profissional entrevistada. Além de ter preparado previamente as questões, sim, nós conseguimos entender que ela faz aí uma preparação, ela se prepara, mas é claro, ela vai usando as perguntas, as respostas, ela utiliza também as respostas como estratégia para formular uma outra pergunta, né? Então, vocês vão justificar a resposta aí. Então, ela busca, claro que é tanto que quando ela emite aí, aqui, ó, essa manchete, ela diz assim, ó, Bárbara Cobo Soares, doutora em Economia pela Universidade Federal, coordenadora da ODS. Então, ela comenta a participação do IBGE nesse cenário. Então, a revista, ela sabe um pouco, né? Então, sim. E aí, vocês vão justificar. O título da entrevista, lida, coloca o leitor a par do assunto que será abordado, procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre sua atividade profissional. Então, o título da entrevista que nós lemos coloca o leitor a par do assunto, gente, a ser abordado, procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre sua atividade profissional. É claro que sim, né? O título da entrevista, ela sugere toda aí, quer ver, ó? Ela fala qual o título, gente? O título é Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar Todas as Mulheres e Meninas. Esse é o título. Então, essa pergunta é a seguinte: o título da entrevista, o título da entrevista coloca o leitor a par do assunto? Sim. Quando a gente lê o título, a gente já sabe do que vai falar. Vai falar de empoderamento, vai falar das desigualdades que estão acontecendo na sociedade, né? Ou apresentar a fala da entrevistada sobre a atividade profissional, né? Então, ela tem aí, ela vincula para as duas partes, né? Ela fala um pouco sobre o assunto e aí ela tira um pouco da opinião, ela tenta perguntar, a entrevista aborda um pouco a opinião dela sobre a atividade profissional que ela exerce como coordenadora, né? Então, vocês vão justificar. A Bárbara é uma mulher e é coordenadora da ODS. Então, há um vínculo aí do assunto com a atividade profissional também, tá certo? Sabemos que em uma entrevista pode haver variações conforme o entrevistador, claro. O jornal ou revista e o público leitor. Qual é a estrutura da entrevista em estudo? Sabemos que em uma entrevista pode sofrer variações conforme o entrevistador. O entrevistador é aquele que está fazendo a pergunta, né? O entrevistado é o que vai responder. Então, pode haver variações entre o jornal, a revista e o público leitor, sim. Né? E qual é a estrutura da entrevista? Vamos lá, qual é a estrutura da entrevista? Nós temos uma estrutura bastante forte, né? Nós temos a revista Retratos, que é a instituição, que é o meio de comunicação, né, que é utilizado aí.
Nós temos agora a empresa da ODS, né? Nós temos a coordenadora da ODS que traz aí um objetivo de alcançar a igualdade. Temos a editoria aí, que é a revista, a Marília Ailoski, né? De Melo, que ela traz aí, vamos colocar que é editora, né? Ela traz aí como se for a gerente, né? A Marília é a gerente dessa revista, né? Vou colocar assim, autora. E a Alicia, que trabalha aí na parte de arte, né? No design aí de todo dessa entrevista. E a Bárbara, que é colocada aí como a entrevistada. Então, nós temos entrevistador e temos a entrevistada e os outros recursos, né, gente? Que são essenciais no jornal aí, que é o design, né? A questão de colocar desenho e tudo mais. Então, há uma estrutura aí. Então, qual a estrutura da entrevista em estudo? Então, vocês vão responder toda essa estrutura. Que nível de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Culto formal ou culto informal ou popular? Então, gente, a entrevistadora, ela utiliza uma linguagem mais formal, né? Também. Vamos ver aqui, ó, a pergunta. Você poderia explicar melhor o que é conceito de teto de vidro, né? Diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? Como o IBGE vem tratando a questão do gênero no Brasil? Então, a linguagem aí é formal, né, da entrevistadora. E a entrevistada utiliza que linguagem? Ela fala aí, a gente, ela utiliza muito a gente, né? Então, gente, como a entrevistadora usa a linguagem culta e a entrevistada usa a linguagem mais culta e formal, então nós temos aí o culto informal ou popular, né? O culto informal, tá certo? Que é a linguagem que é utilizada nessa entrevista. Por quê? A entrevistadora fala, a gente demorou muito para poder votar. Tem uma parte que ela fala aí, né? Ela usa muito a gente para substituir o nós, né? E aí entra uma série de outras questões. Ela fala, e aí entra uma série de outras questões. Então, traz assim uma linguagem bem própria, né? Bem apropriada aí da linguagem cotidiana, da linguagem mais despojada, né, gente? Tá bom? Então, vamos ver aqui a outra questão. É sabido que a entrevista, qualquer que seja ela, usualmente é realizada oralmente. Depois ela pode ser transportada à modalidade escrita, realmente. Então, chega assim, então, a pessoa, né, e pergunta, faz aquelas perguntas de forma oral, né, o entrevistador, a entrevistada, num lugar mais silencioso, mais tranquilo, mais confortável. E ali é passada as perguntas e vai haver as respostas, né, da entrevistada. E depois disso, gente, é passado para a escrita e vai para uma revista, né? Então, nessa entrevista, é perceptível algum traço ou característica típica de oralidade? Se sim, identifique. Então, vocês vão voltar no texto, é o que nós fizemos agora, né? Existe traço de oralidade? Sim. É a linguagem mais espontânea, quando ela fala a gente, aí. Então, a gente percebe que essa entrevista, ela aconteceu de forma oral primeiro, né? A letra B. A entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevistada para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Sim, né? Claro. A entrevistadora, que é a revista, ela aproveitou quando ela falou, a Bárbara tinha citado lá, então, é a questão do teto de vidro, é o que chamamos de teto de vidro. Quando a mulher é escolarizada, significa que ela tem lá a competência, né? Ela tem a habilitação, ela é habilitada para aquele cargo, mas existe um teto de vidro que impede de ultrapassar, de derrubar, existe uma barreira que é o teto de vidro. Então, quando ela cita isso, na próxima pergunta, a revista já utiliza. Você pode explicar melhor esse conceito de teto de vidro? Né? Então, ela utiliza sim para deixar as respostas mais interessantes. Então, é claro que a revista totalmente planeja essa entrevista com Bárbara, mas utiliza também as respostas dela como forma de deixar a entrevista mais interessante, tá? Mais atraente, ok? Então, são essas as atividades, né? São essas questões para essa semana, tá bom, gente? Fique com Deus e até a próxima.